Mesmo antes dos bombardeios israelenses ocorridos em novembro de 2012, os refugiados palestinos já eram mais de 4 milhões. O cessar-fogo foi recebido com entusiasmo pelo Hamas e seus simpatizantes, mas a região ainda tem uma crise humanitária para resolver. Hoje, o Cidadania trata deste assunto com Ricardo Caldas, professor de Ciência Política da Universidade de Brasília. Professor, prazer em recebê-lo aqui em nossos estúdios. Eu agradeço o convite. Esse assunto é um assunto que, obviamente, foi amenizado um pouco depois do cessar-fogo, mas é um assunto que veio para ficar e está aí já há muito tempo, não é? Qual é a avaliação que o senhor faz hoje dessa relação entre Israel e Palestina, mas nesse novo contexto que a gente tem no Oriente Médio, depois da primavera, da chamada Primavera Árabe, que alguns estão dizendo que já não é mais primavera, é primavera, verão, outono e inverno, né? Na verdade, na minha forma de ver, a chamada Primavera Árabe, não afetou a maneira como os israelenses veem o conflito, né? Árabe-israelense, vamos dizer, ou a questão da Palestina. Os israelenses mantêm a sua visão tradicional que os palestinos não têm direito a seu Estado e os conflitos continuam. A gente, às vezes, assiste um cessar-fogo, mas logo em seguida eles são retomados. Inclusive, Israel, como se sabe, ele conseguiu localizar um dos líderes importantes do Hamas, que foi interceptado, né, e morto pelos israelenses. Então, o chefe da segurança. Exatamente. Então, assim, eu não vejo com otimismo a situação no Oriente Médio e não creio realmente que o fato de ter havido essa Primavera Árabe afetou a relação entre israelenses e palestinos. Agora, quando eu me referi a esse novo contexto, eu estava pensando, por exemplo, nesse certo deslocamento de eixo que houve na relação com Hamas, que controla politicamente ali a faixa de Gaza e também, sobretudo, a partir do desfecho que gerou esse cessar-fogo, também ganhou um apoio grande na Cisjordânia, né? Onde domina ainda o Fatah. E eu me referia a esse eixo diferente, como eu dizia, onde agora parece que o Egito, com essa nova administração, ganhou uma certa proximidade que antes não tinha se comparada à relação da Síria e do Líbano. O que o senhor acha dessa abordagem? Se a gente for observar a situação no Egito hoje, ele também está sendo questionado até já vamos dizer assim, a nova geração de governantes, né? Os novos líderes egípcios também estão sendo questionados pela população, então eles tendem cada vez a ser mais questionados internamente. E quanto mais você é questionado internamente, menor a sua capacidade de atuar nas relações internacionais. Então, eu também não acredito que o Egito será um ator proeminente na região, além do que já era, né? Nós temos ali, sem sombra de dúvida, os atores principais são Israel, na minha forma de ver, e Estados Unidos, Síria e Líbano, associado, em geral, à posição da Síria, né? Os atores, vamos dizer assim, os demais atores que também geram um conflito muito grande e que são muito questionados são justamente o Iraque e o Irã, né? O Iraque, que acabou gerando toda aquela situação de conflito, como nós sabemos, e o Irã, que virou uma espécie de um pária internacional com as suas posições radicais em uma série de assuntos. Agora, professor, um outro dado também relativamente novo nesse tabuleiro no Oriente Médio é a situação da Turquia, porque depois daquele episódio que envolveu o navio turco que ia prestar assistência humanitária lá à faixa de Gaza, em que morreram turcos por conta do ataque israelense ao navio, e isso, para a gente explicar aqui aos telespectadores, foi feito um bloqueio naval ali por parte dos israelenses que não deixam passar suprimentos e outros produtos que são necessários ali para na verdade, um pedaço muito pequeno de terra que é a faixa de Gaza. Acabou acontecendo esse episódio e isso colocou a Turquia numa posição bem diferente daquela que até então vinha sendo mantida com relação a Israel, que era uma relação, vamos dizer assim, respeitosa, né? Neutra, vamos dizer. Ou neutra.
Isso apenas reforça o ponto que eu estou mencionando, que é difícil você alterar os atores principais da região. E certamente Israel não viu com bons olhos essa tentativa da Turquia de aumentar a sua presença no conflito regional, né? Enquanto a Turquia estava como um Estado neutro, um Estado à parte, ela era bem vista por Israel. A partir do momento que ela tentou interferir, até mesmo de uma forma, vamos dizer assim, humanitária, e ela foi advertida, né, por Israel, pela própria presença naval turca, né, de que o navio seria abordado, seria questionado, e eles não acreditaram nisso, né, e aí então aconteceu o que nós sabemos que foi o bombardeio do navio. Então, Israel é um país que é muito cioso da sua questão de segurança, eles investem muito na sua segurança. Nós não podemos esquecer que todo cidadão israelense presta serviço militar, inclusive as mulheres, e não é um serviço militar leve, é um serviço em média de 2 anos, podendo se estender, e algumas pessoas que se destacam são convidadas para participar do serviço secreto, que é o Mossad. Então, realmente, a questão da segurança não é brincadeira para Israel, e então nenhum país pode imaginar o que seja para eles. Eu não vou dizer que Israel é um estado belicoso, mas é um estado, eu diria que é um estado de prontidão. Não sei se você teve a oportunidade de viajar pela companhia aérea israelense, El Al. Eu já tive essa oportunidade. A preparação para entrar num avião civil, você já se sente dentro de um conflito. Bom, e isso não precisa nem ir a Israel para saber, porque a El Al, por exemplo, voando de Nova York, eles fazem todo um aparato de segurança, sim, independente de onde seja o voo, né? Independente de onde sai, independente para onde vai. Porque só a possibilidade do avião poder passar por Israel, né, Tel Aviv, ou mesmo que não passe, só o fato de ser uma companhia israelense, eles já entendem que é uma companhia que já é um possível alvo de atentados. Então, qualquer pessoa, eles partem da premissa que qualquer cidadão que viaja na companhia israelense é potencialmente um terrorista que está ali para derrubar o avião, para afetar a imagem internacional de Israel. Então é isso, ou você entende essa realidade, que o Israel se coloca como um Estado em permanente luta pela sobrevivência, cercado num ambiente hostil, ou a gente não vai conseguir compreender a realidade do Oriente Médio. Bom, agora que a gente também deu essas pinceladas e falou um pouquinho de certas questões dessa geopolítica regional, a gente podia então entrar no foco dessa entrevista, que é a questão humanitária na Palestina, né? Que foi justamente por causa dessa questão humanitária onde ali a faixa de Gaza fica impedida de receber até às vezes comida que precisa, fontes de energia, porque lá eles também têm esses problemas de blackout em vários momentos do dia, água, que é Sim. outra questão importante, né? Foi que a Turquia também tentou enviar esse navio com ajuda humanitária. Qual é a situação hoje eu não sei se o senhor já visitou pessoalmente ali aquela região, mas se não, o que sabe a respeito do que está acontecendo hoje lá em termos de direitos humanos? Bom, como a gente pode imaginar, eu não estive pessoalmente lá, mas qualquer região que ela é próxima a uma região de combate ou é uma região que as Nações Unidas classifica, né, como regiões de deslocamentos populacionais, né, o que eles chamam de IDP, né, Internationally Dislocated Displaced People, né, quer dizer, pessoas que foram deslocadas, refugiados, né, industrialmente, que entram vamos dizer, no que a gente chama genericamente de refugiados, é um local que vai ter problemas de direitos humanos. Eu não gosto de usar a palavra refugiados porque ela significa diferentes coisas em diferentes locais. Quando você usa a palavra refugiados, em geral, você está usando para pessoas que sofreram algum tipo de perseguição política, ou seja, refugiados políticos, né? Quando as pessoas estão se deslocando em função de guerra ou até às vezes em função de desemprego, aí é um outro tipo de classificação, seriam refugiados econômicos, refugiados militares, refugiados de conflitos. E muitos países não reconhecem esses refugiados. Eles só reconhecem o refugiado político, ou seja, aquela pessoa que na vida política sofreu perseguição
e está sendo ameaçada por um governante. Então, voltando à questão dos refugiados propriamente ditos, né, deslocados, vamos dizer assim, é claro que eles buscam, né, busca-se, né, oferecer o melhor ambiente possível por intermédio de tendas, apoio das Nações Unidas, Médicos Sem Fronteiras. Quer dizer, você desloca, faz todo a logística, né, que é possível, mas a gente sabe que é uma situação muito difícil. Então, é claro que o que a gente entende por direitos humanos aqui, né, no Ocidente, nunca vai estar disponível lá. Por mais que você tente melhorar as condições de sobrevivência nos campos, né? Porque vão ser condições realmente hostis, né? Então, como você mesmo disse, até uma questão que no Ocidente, até em Israel, é banal, como água, num campo de refugiados ou num outro país, viram até um artigo de luxo, em que as pessoas lutam por ela, né? Agora, a assistência prestada por organismos internacionais que tem se traduzido na doação, por exemplo, de alimentos e outros mantimentos, tem sido suficiente para aplacar as necessidades regionais? Pelo jeito, não, né? Não, nunca é. Eu assisti recentemente no Rio de Janeiro uma palestra justamente do encarregado das Nações Unidas para a questão dos refugiados, e ele falava justamente sobre isso. As Nações Unidas enfrentam inúmeros desafios, um deles é a questão do orçamento, né? O orçamento nunca é suficiente para atender a todos os conflitos. Imagine o número de conflitos que nós temos no mundo hoje, o número de pessoas deslocadas em função desses conflitos. Sejam conflitos internacionais e às vezes são conflitos domésticos, como guerras civis, né, que elas acabam gerando também deslocamento. Veja, só para a gente citar um caso interessante que eu conheço um pouco melhor, veja o caso do Sudão. A questão do plebiscito, né, que houve no país, quanto gerou de deslocamento populacional no país, que agora acabou, né, dando origem a um outro país. Sudão do Sul. Inclusive, o diretor da Agência para Refugiados das Nações Unidas foi lá visitar Sudão do Sul justamente para chamar a atenção para o problema, né? E, se me permite, são países ricos com povo pobre. Isso. Porque o Sudão é um país rico em petróleo. Mas a questão da distribuição, a questão dos conflitos, a questão de como que o governo deve distribuir a receita do petróleo, né? Eles estão fazendo a mesma discussão que nós estamos fazendo no Brasil. Pois é, por isso que existem, voltando agora para a questão da Palestina, por isso que existem certas instituições que defendem que esse movimento internacional não se restrinja à doação de alimentos, por exemplo, mas que cuide também da negociação política para encontrar uma solução mais definitiva para a região. Porque já se viu que só a doação de alimentos ou de água não vai resolver aquela questão, né? E você vai ficar eternamente colocando band-aid num assunto que vai se eternizando, né? E aí eu deixo até acrescentar um ponto a esse que foi mencionado, que às vezes a gente, aqui no Brasil, até porque não está dentro da nossa realidade, nós não paramos para meditar ou para refletir sobre ele, que são justamente as crianças que nascem nos campos de refugiado. Então você tem que gerar toda uma infraestrutura de escolas, de hospitais, de postos de saúde dentro dos campos de refugiado. Agora imagine uma criança que passou, como acontece em vários locais, 10 anos, 15 anos de sua vida dentro de um campo. Qual é a referência dela de Estado, de governo ou de nação? E até das cercanias, né? Com prédios destruídos, sem água, sem esgoto, sem eletricidade. Sim, supondo que o pai dela e a mãe estão vivos. Porque se não estiverem vivos, a referência dela vai ser a colega de classe, que é uma refugiada como ela. Então nós estamos criando no mundo todo, e por isso me atraiu, vim participar desse programa, uma geração de refugiados e uma geração de filhos de refugiados, no sentido que se usa lá, no refugiados sociais. Agora, por falar em crianças, foram mortos nesses últimos ataques israelenses mais de 150 palestinos, entre os quais várias crianças também. Que Israel já reconheceu, inclusive. Já reconheceu. E aí a gente se pergunta, poxa, como é que então, depois desses episódios, você tem a população celebrando o cessar-fogo, mas também apoiando o Hamas, né?
E aí você vai examinar um pouco mais esse assunto e uma das alegações demonstradas pelos apoiadores é de que o Hamas, pela primeira vez, conseguiu lançar foguetes que atingiram Tel Aviv e Jerusalém. Exatamente. Ou seja, conseguiram desenvolver foguetes de um alcance mais longo. Passar as barreiras, né? Pois é, e isso muda também essa percepção e essa relação com esses problemas humanitários lá na região? Eu não diria em relação aos problemas humanitários. Gera um problema na relação com Israel. Então, Israel vai reforçar aquela percepção que é um Estado atacado, que é um Estado em situação de crise, em ameaça de sobrevivência. Isso vai fazer com que Israel se torne ainda o país mais belicoso, invista mais na área militar do que já investe. E isso dificulta no futuro as relações com os países da região. Mas isso não é verdade também para os palestinos? Sim, porque na Cisjordânia houve uma percepção de que o Hamas também estava conseguindo avançar. Sim, aí a resposta dele foi mais investimentos. Ou seja, se a gente pensar que o Fatah, que é um movimento, um partido um pouco menos, vamos dizer, agressivo que o Hamas. Mais moderado. E mais pelo diálogo, se você começa a ter na Cisjordânia um crescimento do Hamas, você, de repente, pode chegar a ter Hamas dominando a faixa de Gaza, que já é o caso hoje, e o Hamas cada vez mais forte na Cisjordânia, causando aí também uma tensão maior na região, ou não? O ponto que eu queria mencionar justamente é esse, quer dizer, você acaba estimulando uma corrida armamentista entre os dois blocos, estimulados pelos seus parceiros e aliados. Então, os palestinos têm até certo ponto apoio de alguns países árabes ricos, né, que têm condições de oferecer um material militar de primeira linha, como está acontecendo agora. Quanto à questão do Hamas, eu concordo que o Fatah é mais moderado do que o Hamas, mas já houve momentos em que o Hamas ganhou as eleições, assumiu o poder e foi chamado para compartilhá-lo, e houve alguns momentos, pelo menos, de moderação. Agora, mesmo assim, mesmo que a gente raciocine que o Hamas, em alguns momentos, poderia estar mais flexível a dialogar, a participar do processo e tudo, dentro do grupo, ele sempre vai ter uma ala militar disposta a voltar à luta armada a qualquer momento. E, nesse caso, eu traço um paralelo, se me permitir, com a questão do terrorismo na Irlanda, que foi o IRA, né? O Exército Republicano Irlandês contra o Reino Unido. Então, eles tinham um braço político e um braço militar. O braço político sempre mais disposto a negociar, mas, ao mesmo tempo, o braço militar sempre pronto para retornar para uma ação militar, caso as negociações políticas não avançassem. Então, essa tensão existe e eu diria que ela não acaba, ela não se encerra pelo fato de, um dado momento, poder se negociar um cessar-fogo. Não quer dizer que o lado militar desapareceu. Às vezes, no momento de negociações, no momento em que há uma certa distensão, você pode negociar algumas coisas, inclusive a questão desses refugiados, dessas pessoas que foram deslocadas em função da guerra. Só que no caso ali do Oriente Médio, em particular, o desafio é que você não tem apenas pessoas deslocadas, o próprio território está sendo questionado. O que é Israel, o que é a Palestina? Por ambos os lados. Por ambos os lados. Então você tem dificuldade, como até hoje nós temos, então já estamos passando 60 anos, indo agora para a próxima década, para 70 anos de disputa, né, com a chegada de Israel lá após a Segunda Guerra Mundial, né? Para decidir o que é Israel e o que é o Estado palestino, que não conseguiu se concretizar até hoje. E inclusive, busca esse reconhecimento das Nações Unidas justamente também para fazer denúncias nesse campo dos direitos humanos. Né? Então, resumindo, na minha forma de ver, enquanto o Estado de Israel não reconheceu o direito à existência de um Estado palestino, esses conflitos vão continuar. E, por outro lado, a gente também tem que olhar do outro ponto de vista que Israel tem direito a ter segurança sobre suas fronteiras. A questão é o que são as fronteiras de Israel e o que são as fronteiras da Palestina.
E outro dado preocupante é isso que o senhor mencionou há pouco a respeito dessa corrida armamentista, porque, obviamente, que as populações civis são as principais afetadas e, mais uma vez, aumentando essa crise humanitária na região. E aí a gente pensa também na questão nuclear, né? Porque Israel tem bombas nucleares. E ali na região, talvez o Irã. Não é? O Irã, com certeza. Mas, independente da questão nuclear, o fato é que é muito difícil hoje você separar alvos civis e alvos militares, como esse conflito tem demonstrado para nós. Mais uma vez. Então, assim, todo o conceito de guerra, o que é uma guerra tradicional, a guerra moderna com o uso de mísseis, né, como os Estados Unidos fez com o Iraque 2 vezes, né? Então, isso nos mostra a dificuldade de você separar. Ah, mas eu estava visando um alvo militar, errei, caiu numa casa, errei, caiu numa escola, errei, caiu num hospital. Então, é difícil. Nós estamos vivendo num momento da história da humanidade, da minha forma de ver, que apesar de todos os avanços tecnológicos que nós tivemos, nós ainda não conseguimos resolver os conflitos políticos, né? O direito de cada povo e de cada nação à sua sobrevivência, à sua autodeterminação. E ali é só apenas um caso. Se a gente for entrar, por exemplo, no Iraque, nós temos a situação dos curdos, por exemplo, que sofreram uma perseguição sem precedentes do Saddam Hussein, né? Que não está mais... É um assunto e uma região também muito complexa. Né? Muito. Professor, eu agradeço aqui a sua presença nos nossos estúdios. Agradeço também a sua atenção. Nós conversamos hoje com o professor Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília, sobre a crise humanitária na Palestina. Se você tem dúvidas, comentários, acesse a nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.